Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de filosofia com a turma do terceiro ano. O nosso livro é o livro 2 e nós iremos concluir o capítulo 1, Tipos de Conhecimento, das páginas 293 a 295. O item abordado será uma história em uma caverna. A atividade referente a esta aula é mão na massa e as páginas são 294 e 295. Bom, o capítulo 1 ele fala sobre a questão dos tipos de conhecimento, não é isso? Que nós podemos conhecer as coisas através do pensamento e através também dos nossos sentidos. Antes de falarmos sobre a história da caverna, nós iremos falar sobre o autor dessa história, que é o filósofo Platão. O Platão, ele era um jovem ateniense, ou seja, ele nasceu na cidade de Atenas, de família aristocrática, era uma família que tinha boas condições financeiras, digamos assim. O nome dele não era Platão, tá bom? Era Aristócles, né? Platão era o apelido dele, porque o Platão, ele tinha as costas bem largas, e aí colocaram esse apelido nele, de Platão. Por quê? Porque Platão significa costas largas, e aí acabou ficando como filósofo Platão. Ele era praticante de esportes, ele era lutador, ele participou até das Olimpíadas, né? E era muito interessado em política. Ele foi um dos discípulos de Sócrates, tá bom? E era um mestre do Aristóteles. Então, olha só, o Platão, ele era um dos discípulos de Sócrates. E, na verdade, quando Sócrates morreu, o filósofo Sócrates não deixou nada por escrito. E tudo que se tem hoje escrito do Sócrates foi escrito através do filósofo Platão. Além dele ser um dos discípulos, uma pessoa que aprendeu muito com Sócrates, ele foi um dos mestres do Aristóteles, ou seja, ele também contribuiu para aumentar o conhecimento do Aristóteles. Escreveu o livro Apologia de Sócrates, que é um texto que vai narrar o julgamento, a condenação e a morte do mentor intelectual, que foi no caso Sócrates. Para quem não conhece a história do Sócrates, o Sócrates ele foi um filósofo que ele gostava muito de andar e de perguntar coisas às pessoas. Ele questionava as pessoas. E por ele estar conversando com essas pessoas, fazendo perguntas, ele fazia com que as pessoas pensassem sobre tudo que ele estava perguntando e também pensassem sobre tudo que ele estava falando. E naquela época, as coisas eram muito restritas, né? Quem falava coisas, falava algo que fosse contra o sistema político, contra o governo, era duramente criticado, que foi o que aconteceu com o Sócrates. Então, o Sócrates, por falar essas coisas, ele foi considerado uma má influência. E por ser uma má influência, ele foi condenado à morte. Ele teve que beber veneno, né? Ele foi obrigado, ele foi condenado à morte por conta das coisas que ele falava, ser considerado uma má influência. E o Platão, nesse livro Apologia de Sócrates, ele conta tudo o que aconteceu com o Sócrates, né? O julgamento, a condenação e até a morte do Sócrates, que para ele foi o mentor intelectual dele. O Platão também, gente, ele fundou a academia, como se fosse uma escola, né? Uma faculdade, que era uma instituição de ensino, mas lá ele ensinava filosofia, ele ensinava política, ciências, matemáticas, geometria, ou seja, os alunos aprendiam várias coisas completamente diferentes. E ele escreveu A República, que foi a primeira obra sobre política, tá? Que se tem história, na história, foi a primeira obra sobre política ocidental. E escreveu também O Mito da Caverna, que nós iremos já já ver o que é o Mito da Caverna e outras obras preciosas. Além disso, Platão ele também formulou várias teorias, tá? Criou várias teses bem interessantes. Bom, antes de falarmos do mito da caverna, nós precisamos entender o pensamento que o Platão tinha sobre a questão dos mundos, né? Que para o Platão é como se existissem dois mundos. Como assim, tia Lânia? Dois mundos. O primeiro mundo era o mundo que ele chamava de mundo sensível ou mundo dos sentidos, que era aquele mundo que a gente ia percebendo percebia as coisas através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição. E lá nesse mundo dos sentidos estava a maioria das pessoas. E essas pessoas, elas estavam aprisionadas
do mundo que ele chamava o mundo iluminado, o mundo das ideias. E nesse mundo sensível, a gente só podia ver as coisas que eram manipuladas pelos outros. Ou seja, no mundo dos sentidos, eu só podia ver o que eu percebia através dos meus sentidos, mas eu não sabia se aquilo ali era real ou não. Já no mundo das ideias, ou o mundo iluminado, ou o mundo inteligível, ele dizia que ali era onde as pessoas estavam se libertando da escuridão, se libertando da caverna. E lá nesse mundo das ideias, você podia lançar o seu próprio olhar. Ou seja, você podia ver as coisas depois de você pensar bastante sobre elas. Levando para isso, para a historinha da caverna, vocês entendam uma coisa. Dentro da caverna, as pessoas que estavam presas dentro da caverna, elas estavam presas no mundo dos sentidos. E as pessoas que estavam fora da caverna, que era mais claro, mais iluminado, elas estavam no mundo das ideias. Agora vamos entender o que é o mito da caverna. Uma história em uma caverna, página 293. Eu vou ler para vocês e vou explicar depois, tá bom? Havia 3 homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os 3 estavam acorrentados, um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Ou seja, eles estavam aqui de frente para a parede e a saída da caverna era atrás deles, tá? Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora ao olhar a parede da caverna. Ou seja, eles ficavam olhando para a parede da caverna e o que passava lá fora, eles viam as sombras projetadas na parede da caverna. Para os 3, isso era muito interessante. Então, eles ficavam ali o dia inteiro olhando, que eles achavam super interessantes aquelas formas, aquelas sombras, né? Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. Nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede enxergando sombras. Ou seja, eles estavam sentados desde sempre. Eles sempre ficaram ali sentados desde pequenos, né? Olhando para a parede. Então, tudo que eles conheciam eram as sombras das coisas. Eles não sabiam como as coisas eram de verdade. E nós sabemos que se nós projetarmos a sombra de um objeto na parede, ele não vai ser igual, ele vai ser parecido ao objeto, mas a sombra ela nunca é igual ao objeto. O objeto ele tem detalhes, a sombra não tem detalhes, só aquela sombra, né? Só um sombreado. Um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes, saiu da caverna. Ele foi lá para fora, viu o sol, viu as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e o mundo das sombras. O que ele achava ser real, não era. Fora da caverna é que morava a verdade. Ou seja, eles viam o tempo todo as sombras. No dia que um saiu da caverna e ele foi embora, ele percebeu que lá fora era tudo muito mais claro, as coisas eram diferentes das sombras, as coisas elas tinham cores, ou seja, não era desfigurado como eram as sombras que ele via nas paredes, eles viam na parede, né? E naquele momento ele percebeu a diferença entre o que era de verdade e o que eram sombras. E o que estava dentro da caverna não era de verdade. Ou seja, o mundo dos sentidos, ele é o quê? Enganoso. Não é isso? Nós temos que ter cuidado com os nossos sentidos. Eles podem nos enganar. Lembra da balinha de pimenta da aula passada? Que a menina veio lá, olhou a balinha, cheirou a balinha, quando ela colocou na boca foi que ela foi sentir o gosto de pimenta. Ou seja, os sentidos, eles podem nos enganar. E é isso justamente que ele está falando aqui. O que acontece? Lá fora é que era a verdade, né? Que era o mundo das ideias. Então, sempre que a gente tiver algo, nós temos que investigar para saber se aquilo ali é verdade. Se nós não investigarmos e acreditarmos em tudo, nós vamos estar sempre dentro da caverna, no mundo dos sentidos. A partir do momento que nós começamos a investigar e descobrimos as verdades, nós estamos no mundo das ideias, né? Que é o mundo fora da caverna. O que Platão exemplifica no mito da caverna é que o caminho a ser percorrido pelo filósofo, desde as explicações imprecisas até chegar às ideias verdadeiras. Ou seja,
Todo filósofo, não só filósofo, gente, nós também, todos nós temos que pesquisar para ter certeza de alguma coisa. Se nós não pesquisarmos, nós vamos ficar sempre presos na escuridão das cavernas, porque nós vamos sempre estar acreditando no que os outros falam sem termos certeza. A partir do momento que eu saio para investigar e realmente descubro se ali é verdade ou não, eu estou indo atrás do verdadeiro conhecimento, eu estou o quê? Saindo da caverna. Então é isso que ele fala com o mito da caverna, é o caminho que o filósofo faz. Alguém diz alguma coisa para o filósofo, ou então ele vê alguma coisa, ele sai da caverna, ele está na caverna, ele sai da caverna para descobrir se aquilo ali é verdadeiro ou não. É o caminho que o filósofo tem que percorrer. E ele também se refere a Sócrates, por ter tentado lhes mostrar o caminho do verdadeiro conhecimento. Aqui no livro de vocês não traz, mas olha só, na história real, o prisioneiro ele tem duas opções. A opção de curtir a liberdade que ele viu, né? Ele se libertou e ir atrás dessa liberdade, usufruir dessa liberdade, ou ele tem a opção de voltar. Quando ele volta para a caverna, que ele vai falar para as pessoas que lá fora é diferente de lá de dentro, é o que aconteceu com Sócrates. O Sócrates foi assassinado. Então, ou seja, muitas vezes quando nós vamos falar para as pessoas que elas estão erradas, elas não gostam. Nem todo mundo gosta de ser contrariado, não é isso? As pessoas às vezes acreditam nas coisas e não gostam de ouvir opiniões contrárias. Então é isso que ele está falando, né? Ou seja, quando você vai mostrar o conhecimento verdadeiro para alguém, muitas vezes você é criticado. E aqui eu fiz uma breve comparação para que vocês possam entender melhor o mito da caverna. Quem eram os prisioneiros? Eram as pessoas comuns, nós, né, os cidadãos. O que é a caverna em si? A caverna é o nosso corpo, os nossos sentidos que estão abrigados ali, né? Que é uma fonte de conhecimento enganoso, porque pode nos enganar. Os sentidos, eles podem nos enganar. E as sombras? Bom, as sombras são as distorções das imagens, as opiniões erradas que nós escutamos o tempo todo, ou seja, é o mundo sensível, o mundo dos sentidos, que é o mundo obscuro dentro da caverna. O ato de sair da caverna é buscar o conhecimento verdadeiro. Ah, não, eu vou ver se realmente isso aqui é verdade, né? E aí você vai em busca do conhecimento verdadeiro. A luz solar que ofusca, porque quando eles saem da caverna, eles ficam assim, fechando os olhos por conta da luz, é o conhecimento verdadeiro, que ele vai o quê? Abrilhantar, abrir caminhos para um novo ponto de vista. O prisioneiro que fugiu chegando ao mundo, ele é o quê? Filósofo que está encontrando a verdade, que ele está chegando no mundo das ideias, né, que é o mundo inteligível. E se ele volta para a caverna, o que é isso? É a obrigação moral que nós temos de compartilhar conhecimento. Ou seja, sempre que nós conhecemos alguma coisa, que nós entendemos alguma coisa, nós temos a obrigação moral de compartilhar. Porque quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor. É isso que nós fazemos, as mães, os pais fazem com seus filhos. Vão compartilhando as experiências, compartilhando as coisas que eles já conhecem, para que os filhos entendam e aprendam mais. E vocês acham que o mito da caverna ele pode ser utilizado hoje, nos nossos dias? Gente, com certeza. Apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás, muito mesmo, o mito da caverna ele funciona até hoje. Olha só, atualmente as pessoas vivem como um prisioneiro da caverna. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos muito conhecimento à nossa disposição, não é isso? Principalmente por conta da tecnologia. A internet ela está aí, você entra, tem informação, tem conhecimento muito mais fácil do que era antigamente. Mas, né, por conta de ser tão fácil, as pessoas têm preguiça de pensar. Não é todo mundo, lógico, mas a maioria tem preguiça de pensar. E essa preguiça intelectual é a característica mais forte que a gente tem no nosso tempo hoje. A maioria das pessoas tem preguiça de ler, a maioria das pessoas tem preguiça de fazer uma pesquisa, de estudar. Ah, não, Tielane, eu não gosto de estudar. Ah, não, Tielane, estudar é chato. E essa preguiça intelectual, ela é ruim. Porque ela faz com que a gente fique o quê? Preso dentro da caverna, só escutando o que os outros falam e acreditando, não é isso?
Geralmente, nós não analisamos as informações que nós recebemos. Gente, todo dia as pessoas são bombardeadas, literalmente, por muitas informações. Mas poucas pessoas são as que vão analisar se aquelas informações realmente são verdadeiras ou não. Então, ou seja, existem muitas notícias falsas e elas vão enganando as pessoas cada vez mais. Além disso, nós temos aí as redes sociais, Facebook, Instagram, né? Que vão divulgando aquela propaganda falsa de vidas tão felizes. Todo mundo no Instagram é muito feliz, é muito bonito, né? Todo mundo tá alegre o tempo inteiro. Parece que as pessoas elas não têm problemas. Então, nós percebemos que isso também não é verdadeiro, né? Isso é uma coisa falsa. Todo mundo tem problemas, né? Quem se opõe a esse tipo de vida é considerado quase que um louco, não é isso? Ou seja, se você fala assim, não quero ter Instagram, não quero ter um WhatsApp, não quero... Tá louco? Que isso? Por que eu? E você está totalmente desatualizado. Você tem que se atualizar. Ou seja, a gente acaba sendo obrigado a participar o tempo todo, né? Ficar o tempo todo com esse tipo de vida. Rede social, o tempo todo. Nós não percebemos, mas nós somos prisioneiros, sim. E os mesmos prisioneiros da caverna. Só que nós somos prisioneiros da mídia, das redes sociais, das informações falsas da internet. Por quê? Porque nós muitas vezes ficamos o tempo todo assistindo TV, presos naquelas mesmas reportagens, presos no Instagram, presos no Facebook, recebendo um monte de fake news e nem ligamos para isso, né? Nós estamos presos na caverna, só que infelizmente na caverna da ignorância. E quando eu falo dessa ignorância, é a ignorância da falta de conhecimento que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Página 293, conversa vai, conversa vem. Na roda de filosofia, pense sobre as seguintes questões. Bom, a gente vai começar um pouco sobre esses tópicos aqui. Primeiro tópico. Que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna? Por que ele resolveu sair da caverna? Bom, gente, a gente sabe que ele resolveu sair da caverna para realmente descobrir o que tinha lá fora, né? Buscar o conhecimento verdadeiro. O que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano? As sombras, o que era o sentido utilizado naquele momento? Era a visão. Eles estavam realmente vendo que era de verdade? Não, né, gente? Nós sabemos que as sombras são distorções de imagem, ou seja, não é a imagem verdadeira, é um engano. E o que vocês aprenderam com o mito da caverna? Isso aí é uma coisa bem individual, né? O que vocês aprenderam com o mito da caverna? Eu aprendi que nós não podemos acreditar em tudo como verdades absolutas. E nós temos que escutar as coisas, mas muitas vezes nós temos que investigar, né? E ir em busca do conhecimento verdadeiro. Página 294, mão na massa, primeira questão. Você já parou para pensar sobre como o mito da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? Na verdade, muitas coisas podem representar as sombras em nossas vidas, não é isso? Assim como muitas coisas e pessoas podem nos ajudar a enxergar o sol, a luz, a verdade. Discuta rapidamente com o professor e os colegas, no caso, vocês vão discutir com os familiares sobre esse assunto e vão registrar um resumo do que vocês conversaram. Nós sabemos hoje, gente, que muitas coisas podem nos ajudar a enxergar as verdades. Os nossos pais são uma dessas coisas, né? Eles podem muitas vezes nos orientar, nos ajudarmos a encontrar as verdades. Segunda questão. Depois da discussão, reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões. O que pode ser uma sombra para você? Gente, tem muitas coisas hoje, viu? Tem a mídia, tem a internet, né? E o que pode ser o sol para você? Ao mesmo tempo, gente, que a internet ela pode ser uma sombra, ela também pode ser o sol, porque você pode pesquisar e descobrir muitas coisas, né? Terceira questão. Você aprendeu várias formas de começar a conhecer alguma coisa. A gente viu que temos sentidos, nós vimos que temos os pensamentos, né? Essas formas são possíveis de nos conectarmos com o mundo e descobrirmos coisas novas. Agora é a sua vez de mostrar como você aprendeu esses assuntos e como você poderá aplicar isso na sua vida. Anote aqui. Coisas legais que vocês aprenderam por meio dos sentidos. B. E essas coisas legais que vocês aprenderam por meio do pensamento. Vocês vão anotar o que vocês aprenderam por meio do sentido e por meio dos pensamentos. Quarta questão. Por qual dessas formas você acha que aprende mais e melhor?
Pelos sentidos ou pelo pensamento? Representa aí com um desenho. Se for pelos sentidos, faz um desenho relacionado a isso. Se for pelo pensamento, também faz um desenho relacionado aos pensamentos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!